Olá galera, tudo bem? Então com a ideia aqui de começar 3 novos cursos, alguns pedidos aí. Então a gente vai começar o curso de XML, né? Então a gente vai começar aí a entender um pouco o que é o XML, né? O que é essa linguagem que a gente chama linguagem de marcação, quais são as características, os objetivos, né? Algumas características da linguagem XML. Durante o nosso curso, nós vamos ter bastante programação. Eu vou fazer programação, mostrar realmente, não vou mostrar só o código pronto, eu vou fazendo com vocês e dando algumas dicas bem interessantes. Então, para começar, né, o que é o XML? Então, é uma linguagem de marcação. Né? Então, ela é criada há mais de 10 anos e começou com poucas pessoas utilizando, e à medida que ela foi ganhando conhecimento dos programadores, ela começou a chamar a atenção, certo? E hoje praticamente ela é uma linguagem padrão para troca de dados entre sistemas, né? Principalmente quando você precisa fazer a integração desses sistemas e trabalhar isso. Hoje é muito difícil você imaginar qualquer aplicação que vá precisar de uma troca de dados e que não pode utilizar XML. Quase sempre o XML é uma linguagem que a gente vai utilizar para fazer essas trocas, né? Então, mas o que é o XML, né? Então, o que eu tenho nessa XML? Então, é uma linguagem de marcação de dados. Então, ela provê para o pro programador um formato de como eu vou descrever esses meus dados de uma forma estruturada. Isso facilita bastante, né, a declaração, a criação, a visualização dos dados. Isso vocês vão ver no decorrer do curso como que é fácil você trabalhar com isso. Né? Dentro do XML ele permite uma definição de número de tags muito impressionantes. Assim, eu consigo criar marcações minhas, utilizar, pegar da internet. Então é uma coisa assim bem bacana mesmo. Né? Essas tags a gente vai aprender aí um pouco dessas tags. Né? Eu não tenho conhecimento nenhum, né? A gente vai aprender do início aqui. Quem já tiver um conhecimento de HTML, você vai ver que tem algumas tags que são bem parecidas. Né? Então, a XML é a grande ideia para a gente poder fazer isso. Né? E o que é uma linguagem de marcação, já que eu falei para vocês? Então, toda vez que a gente desenvolvia, não sei se aqui alguém trabalhou com os primeiros desenvolvimento web. Só para vocês terem uma noção, eu comecei a fazer site, eu usava FrontPage, que era uma ferramenta da Microsoft. Então, os primeiros desenvolvedores dessas aplicações, né, a gente utilizava edição de texto. Nós tínhamos um grande problema que era inserir informações de controle. Né? Ou seja, eu queria fazer uma quebra de página, mudar o tamanho. Isso dificultava muito. Por quê? Porque eu já utilizava todos os caracteres, né? Letras, números, símbolos. Então eu precisei, como que eu fazia, o que eu precisaria para criar essas funções? Começar a definir algumas marcas, né? Então essas marcas eu consigo através de símbolos, né, a trabalhar e definir como que eu vou pular uma linha, como que eu vou trabalhar essas informações para que eu consiga ter um ganho legal aí na criação dos arquivos. Né? Então, o nascimento basicamente do XML, né, a gente tem aí uma ideia do primeiro projeto foi mais ou menos em 1996, né? E basicamente o que ele faz, né? Nós temos, a gente vai falar bastante ainda, nós temos uma não seria uma entidade, mas chama W3C, né? Que eles publicam de tempos em tempos novas ideias, novos tags de como a gente trabalhar. O XML então ele não dita só um formato geral de arquivo, né? Ele pode trabalhar de subconjuntos, criar, ele apresenta algumas regras muito simples e que vai manter a flexibilidade do documento. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né, do que é isso, vamos ter um exemplo seguinte: eu tenho uma lista de usuários. Né? Então, vamos pensar no seguinte:
eu tenho aqui uma lista de usuários com esses 4 usuários, ó, Paulinho Gogó, Fred Arnaldo, Rodrigo Silva e Pedro Luiz Siqueira. Vocês só sabem que isso é uma lista de usuários porque eu comentei para vocês, né? Senão vocês iam achar que são nomes, que é alguma coisa assim, né? Então, como que eu faço para definir esses nomes e criar uma lista, né? E ver com essa informação já utilizando os comandos, as características do XML. Não se apeguem agora aos códigos, a gente vai aprender passo a passo, né? Mas eu pegaria essas 4 nomes e faria isso aqui, ó, utilizando texto simples, né? E imediatamente esses dados eles começam a ficar mais claros para a gente. Apesar de você saber ali que você tem 3 tags, 3 elementos, vamos dizer assim, importantes: o elemento usuário, né? E o elemento usuário, que são elementos ali para definir algumas, a gente vai ver mais para frente, né, o que são esses elementos. E eu tenho um atributo ali chamado nome. Então, qualquer um aqui, né, que tem uma noção de programação, ele consegue olhar para esse arquivinho do XML e saber ali que agora eu tenho esses 4 nomes, não são nomes simples, são nomes de usuários, né? A gente consegue, através dessa nomenclatura, identificar isso de uma maneira mais fácil, né? E quais são algumas das características do XML? Então, eu tenho aqui 5 características interessantes do XML. A simplicidade, né? A parte de... a gente vai ver um pouco o que é essa simplicidade. A extensibilidade desses arquivos, né? O quanto ele é interoperável, né? Essa parte de diversas plataformas, a abertura que ele tem, né? Um código aberto, né? E a experiência que nós temos. Então a gente vai falar um pouquinho dessas 5 características, né? Então a gente vai começar aqui pela simplicidade. Então, qual é essa característica? Ela é uma linguagem muito simples, tanto para programadores como quem vai ler esses documentos. O ambiente é simples, eu abro ele num editor de bloco de notas, por exemplo. Não preciso de uma ferramenta muito avançada para trabalhar com ele. E os documentos se tornam fáceis de ser lidos e pequenos, né? Então, nós vamos entender mais para frente que eu posso criar documentos padronizados. Então, o documento do XML ele é construído sobre um conjunto principal de estruturas amarradas. A gente vai amarrando, né? Eu amarro o usuário com o nome do usuário, com e-mail, telefone, esse tipo de coisa. E ele fica uma estrutura muito simples, usando muito pouco recurso, né? Então, a simplicidade da linguagem XML é fantástica por causa disso, né? Um segundo ponto, né, é o fato dele ser extensível. Mas como assim extensível, né? Eu coloquei 2 ideias ali. O XML ele permite que desenvolvedores criem suas próprias tags, que são esses DDTs, né? Então eu posso definir algumas coisas, eu posso definir tags dentro de um arquivo e criar isso, e essas marcas elas acabam criando uma extensão para o meu documento, né? Então não fica uma coisa amarrada, né? E um outro ponto importante, né, é que eu consigo usar uma metalinguagem, esses conjuntos de regras, né, e eu posso estender isso a buscar na internet propriedades de estilo, de links, de referência, de comandos já existentes. Então a facilidade proporcionada por XML para a criação desses DDTs está nessa disponibilização aos construtores, né, um conjunto de ferramentas para trabalhar com isso. Então é bem interessante isso. Você consegue, ela não é uma linguagem que fica amarrada, presa, né? Isso é um ganho muito grande da linguagem. A terceira característica que eu coloquei aqui é a experiência, né? Então o desenvolvimento de aplicações de sucesso para o XML ele vai requerer um conhecimento de modelagem de um conjunto, né? Então não é uma coisa muito não é um pré-requisito muito grande. E as especificações iniciais, em grande parte, elas já estão sendo criadas. E vocês vão ver algumas comunidades que falam sobre isso. Eu vou mostrar para vocês alguns sites.
Então existe um grande grupo de experts, né, em XML que vão criando essas tags. Então a experiência que eles trocam, né, para a gente poder adaptar, simplificar o nosso uso da ferramenta é uma das características bem interessantes do XML, né? A quarta característica é uma linguagem totalmente aberta e totalmente gratuita, né? Então os membros da W3C, né, eles têm um pronto acesso a processos padrões. Então eles detectam e criam melhorias e já disponibilizam isso, né? Então existe um grupo específico que a gente consegue ter acesso a essas tags, né? E começa a entender melhor isso aí. Então essa linguagem não barra a criação de formatos exclusivos, ela é uma abertura. Então como ela é aberta, né? Ela é uma das vantagens dela é isso, você pode criar algumas coisas interessantes com você, compartilhar isso. Então é uma das ferramentas interessantes que nós temos no mercado e são gratuitas, né? E por último, essa parte de eu poder ter a interoperabilidade, né? Ou seja, eu posso utilizar com uma grande variedade de plataformas interpretada por uma grande variedade de ferramentas, né? Então, Mac, o Windows, o que for, o sistema, o meu navegador, eu consigo ler essas informações. O XML ele trabalha muito bem com Java também, então tipo assim, é muito interessante a facilidade que ele tem para trabalhar com aplicações, né? Então ele não precisa ficar amarrado com uma ou outra ferramenta, né? Então ele consegue operar aí com diversas ferramentas aí e a gente tem um ganho muito bacana sobre isso, né? E aí eu listei aqui alguns objetivos do XML, né? Então a gente pode dizer para todos os programadores que ele tem 5 objetivos. O primeiro, a facilidade de ler e editar um arquivo. Isso é muito interessante. O segundo, o objetivo da linguagem é ter uma facilidade para você implementar, programar e aplicar isso a diversos sistemas, né? Então ela tem que ser uma linguagem fácil. Ela tem que ser extensível, né? Isso que eu falei para você. Eu posso utilizar em todas as áreas de conhecimento, em qualquer tipo de dado, né? Eu posso ir criando minhas tags. Então esse é um terceiro objetivo da linguagem. Uma quarta que eu acho bem bacana é que ele fosse único, tanto para a hora de servir, receber e processar informação. O que é isso? Quando eu falei para vocês que é uma linguagem muito utilizada na migração de dados, se eu vou enviar esses dados, se eu vou receber esses dados, se eu vou processar os dados, ele tem que fazer isso da mesma forma. Eu não preciso falar, ó, essa aqui é a versão para fazer o get, essa aqui é para fazer a leitura, o envio, o post, né? Então ele é único. Isso aí é uma característica sensacional. Então, e a última, né? Ele tem que ser uma linguagem formal e conciso, ou seja, desde o ponto de vista dos dados até a maneira de eu salvar, ele tem que ser bem formal, bem suave para você poder trabalhar. Então, esses aí são os 5 objetivos da linguagem, né? E saindo das objetivos, né, a gente tem as vantagens. Então, qual é a vantagem, Daniel? Que eu poder utilizar o XML. Então, eu listei 3 vantagens aqui, que é o que? A comunicação de dados. Então, se a informação se transfere em XML, qualquer aplicação poderá escrever um documento de texto simples com os dados em XML. E a outra aplicação que vai receber esses dados também vai saber trabalhar com ela. Então a comunicação de dados é uma das vantagens do XML. A segunda vantagem é essa migração de dados. Então eu consigo mover os dados de uma base para outra trabalhando apenas com XML. Eu posso fazer uma migração de banco de dados, né? Então o XML ele é capaz de fazer isso. E por último, né, é o conteúdo web. Então muitos acreditavam que o XHTML, né, que é a versão do XML do HTML, ia ser totalmente substituído por HTML5, né, mas ele ainda é utilizado. Então há uma grande quantidade de dados que pode ser armazenado num XML simples, né? Então a gente vai ver durante o curso aí alguma dessas utilizações, né? Então
Basicamente seria a introdução, né? A gente vai ver um pouco como analisar esse XML, como fazer a modelagem, né? O que é o namespace do XML. Então espero que vocês tenham gostado dessa introdução, né? Logo logo eu vou estar soltando a segunda aula e a gente já vai começar a colocar a mão na massa aí e ver como que a gente vai tirar o proveito dessa grande linguagem de programação. Espero que gostem, divulguem o canal aos seus amigos, dá um like aí e me ajuda aí. Um abraço, até mais.